Você.com Itaciana. Oferecimento Ourótica, há mais de 30 anos no mercado. Douracer, serviços de limpeza e conservação. BitPoint, entre no mercado com o pé direito. BitPoint, tecnologia e treinamento. E marque um encontro com a economia na Quimisul, Dourados. Olá, bom dia! Hoje o programa está fazendo uma homenagem a você, trabalhador, trabalhadora de todo o Brasil, mas principalmente da nossa Dourados. Uma homenagem a você que trabalha, que luta, que no seu cotidiano muito se esforça para que Dourados continue sempre essa nossa cidade hospitaleira, essa nossa cidade próspera, essa cidade que recebe a todos com muita solidariedade. Portanto, o programa hoje está sendo em homenagem a você, trabalhador, trabalhadora. Parabéns a você pelo dia 1º de maio, que é amanhã, onde se comemora o seu dia, o nosso dia, o dia do cidadão e da cidadã brasileira que muito trabalha para o progresso do nosso Brasil, para o progresso da nossa nação. Mas nós temos muitos assuntos que temos que discutir referente à questão da nossa cidadania, à questão dos nossos direitos de trabalhadores, de trabalhadoras, e é isso que nós vamos fazer hoje. A nossa convidada especial do dia, referente ao Dia do Trabalho, é a Renata Cristina Espósito Vieira, ela que é fisioterapeuta e coordenadora do Sereste. O Sereste é o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador de Dourados. Bom dia, Renata, muito obrigada por você estar aqui no nosso programa hoje, ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Itaciana. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui. Mas nós vimos que no dia 28, agora de abril, houve um evento que foi realizado pelo Sereste e outros grupos que depois nós vamos estar conversando aqui com a Renata para estar nos inteirando mais do assunto, que é Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. Como que está a nossa cidade, as nossas empresas, indústrias, lojas, como que está a situação do trabalhador no nosso município de Dourados? É isso que nós vamos estar discutindo aqui com a Renata, discutindo o que é o Sereste, discutindo como que se faz todo esse atendimento e os dados estatísticos de acidentes de trabalho e prevenções que acontecem no nosso município. Mas vamos primeiramente estar assistindo, portanto, uma matéria feita pela nossa jornalista Valquíria Masi. Amanhã é dia 1º de maio, uma data comemorativa para muitos trabalhadores. Um dia não só de celebrar conquistas, mas também de receber condições de segurança e saúde na hora de trabalhar. Recorrer às autoridades competentes é um direito de todos. Por isso, o Sereste, Centro Regional de Referência em Saúde ao Trabalhador, presta assistência especializada aos trabalhadores com doenças relacionadas ao trabalho de Dourados e de mais 35 municípios. Você já ouviu falar ou conhece o Sereste? Sim, conheço. É um órgão que podemos procurar caso aconteça algum acidente de trabalho. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que de 2010 para 2011, o número de acidentes aumentou 20%. Foram mais de 8 mil casos no primeiro trimestre deste ano, contra 6 mil no mesmo período em 2010. Tivemos funcionária que teve problema com o produto químico, né? E essa funcionária foi promovida. Ela trabalhava na parte da limpeza e hoje ela trabalha como vendedora. Então, houve uma premiação também de cargo para ela, porque ela queria muito se promover e a gente deu essa chance para ela. Então, na verdade, a empresa se preocupa com a segurança e saúde do trabalho. Com certeza.
Assim como aconteceu com Francisca Pinheiro, que trabalhou mais de 8 anos em uma lavanderia de hospital e acabou ficando com dermatite devido ao uso em excesso de produtos químicos. Eu trabalhei com produtos químicos muito forte, na qual deu dermatite nas minhas mãos. Eles mudaram de setor, só que infelizmente depois de 6 meses eu fui dispensada. Você procurou algum centro de apoio, algum órgão ou não? Não, porque eu não tinha conhecimento com esse órgão. Mas se eu tivesse conhecimento, eu teria procurado os meus direitos. Bom, como nós vimos, desde da formação, da elaboração da lei trabalhista, lá em 1934, 36, não me recordo aqui exatamente, o trabalhador foi conquistando os seus direitos, conquistando, portanto, dignidade no trabalho. Mas na formulação da lei, ela não ficou estática, ela não ficou parada. Desde lá da sua criação em 1900 e pouco, 30 e pouco, que ela foi então progredindo essa lei do trabalho. E muitas conquistas foram realizadas pelo trabalhador, pela trabalhadora. Muitas lutas também foram feitas para que essas conquistas foram concretizadas. Mas ainda não estamos ainda num patamar ideal, né, do trabalho. E por isso existe esses centros de referência, existem associações, comunidades e tudo mais, que ainda está lutando por esses direitos. E o Sereste é um desses centros, né, Renata? Primeiro de tudo, muito obrigada mais uma vez de você estar aqui presente. E diz para nós o que realmente é o Sereste. Bom dia. Bom dia. Tassiana, como você já disse, o Sereste é um centro regional de referência em saúde do trabalhador. O nosso aqui em Dourados é o regional. Nós temos o estadual, que é em Campo Grande, e temos o federal, que é em Brasília, que é a Renast. O Sereste, ele é um serviço do SUS, do Sistema Único de Saúde, que atende as doenças relacionadas... É vinculado ao Ministério da Saúde? Sim. Vinculado ao Ministério de Saúde? Ao Ministério de Saúde. E ele é um serviço do Sistema Único de Saúde e que atende as patologias, as doenças relacionadas ao trabalho. É um centro especializado. Sim. Renata, nós observamos assim que o trabalhador, o cidadão, principalmente aqui em Dourados, nós perguntamos, você conhece Sereste? Aí ele diz, não, o que é Sereste? E o que precisa o trabalhador para ter conhecimento do Sereste, desse serviço complementar ou não, que o Sereste oferece para o trabalhador? Você tem toda a razão. Muitos não conhecem, não sabem que existe esse órgão para dar toda essa assistência a eles, né? Justamente falta isso, maior divulgação. Isso que a gente está fazendo hoje, né? Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, por essa oportunidade de a gente estar falando o que é o Sereste, quem a gente atende, como é o atendimento, que é de suma importância para os trabalhadores, deles saberem que existe um órgão tão importante e muitos não têm conhecimento. Não têm conhecimento. Por isso que o programa está trazendo hoje a coordenadora desse centro de referência à saúde do trabalhador como homenagem ao Dia do Trabalho, né? Para que o trabalhador, a trabalhadora, cada vez mais se informe, né, do que existe enquanto, né, serviços, programas e projetos que venham a atendê-lo em todas as suas necessidades, garantindo seus direitos. É isso que o Sereste faz? Sim. Hoje, no Sereste, nós temos uma equipe multidisciplinar, equipe de saúde. Nós temos um enfermeiro, um médico, fisioterapeuta, psicólogo, que fazem, o trabalhador ele passa por uma triagem, ele passa pela triagem do enfermeiro. Se tem nexo com o trabalho, se nessa triagem ele relata que tem nexo com o trabalho, essa pessoa continua no nosso centro e passa para os demais, pelos demais da equipe.
isso é feito uma reunião clínica, né? E se realmente ele tem nexo com o trabalho, ele continua. É solicitado exames, ou se de repente ele ainda precisa de um outro médico especialista que nós não temos no nosso centro. Como, por exemplo, um médico vascular, um médico psiquiatra, ele também é direcionado a esse outro serviço. A gente orienta e aí ele volta de novo para o nosso centro. A gente dá essa assistência ao trabalhador até ele ter alta e voltar às suas condições de trabalho. Se nesse período, né, a gente vê que ele tem condições de uma readaptação dentro do seu serviço, da sua empresa, a gente também faz esse tipo de trabalho. Orienta. Acompanha. Sim, a gente acompanha, orienta. Tem casos que às vezes ele realmente precisa ficar afastado por um período, né? Por exemplo, o trabalhador, ele sente que ele está com algum problema assim, de saúde e está difícil, né, para ele continuar na sua função. A primeira coisa que ele tem que fazer é procurar o Sereste, ou ele já procura o Sereste depois que ele foi no médico, fez perícia, ou é o Sereste que encaminha esse trabalhador para essas perícias, para outros médicos? Como que é o processo de atendimento, então, do centro de referência? Nós temos de todos os tipos, todos os casos, né? Trabalhadores que chegam até nós, assim, pedindo essas orientações, trabalhadores que já passaram por um pronto atendimento e depois, nesse mesmo pronto atendimento, esse médico de lá, ou seja, de hospital, né? Um pronto atendimento, ele orienta e direciona o trabalhador para o Sereste, né? E se de repente ele não passou pelo pronto atendimento, ele, por exemplo, está com uma tendinite que tem relação com o trabalho, ou até então ele nem sabe que tem relação... a pessoa que nós vimos na matéria, Isso, né? Que, né, de repente ele nem sabe que tem relação com o trabalho. E chega até nós no nosso centro. A gente precisa encaminhar ele para outro lugar? Não, ele é atendido no nosso centro. Ele recebe toda essa assistência no nosso centro. Lá no centro ele tem todo o encaminhamento, né? Seria, assim, uma forma de estar atendendo o trabalhador sem ele ter que ficar perambulando por diversos órgãos. Sim. Nós temos o CISREG, né, onde a gente faz, ali mesmo no nosso centro, essa marcação. A gente já coloca ali mesmo. Seja para exames complementares, seja para outros especialistas da área, né? E aí, quando é liberado essa marcação, nós mesmos entramos em contato com o trabalhador, com o paciente e direcionamos o local, o horário do exame dele, para ele estar indo até o local, para estar realizando. Então, no caso, facilita, né? Sem dúvida. Facilita a vida do trabalhador que, às vezes, não tem, assim, uma que ele não sabe direito aonde recorrer, e outra que, às vezes, não tem como, diante das sequelas, né, que ficou desse problema de saúde, trabalho e tudo mais, e não tem tempo também, né? Sem então, dúvida. O Sereste é para dar esse apoio para o trabalhador. Sim, e ele tem, tanto ele quanto o empregador, tem pressa que esse trabalhador volte às suas atividades. Sim. Ninguém quer se sentir inútil, né? A gente você quer melhorar, né? O quanto antes. Quer ser produtivo. Sim, né? E voltar às suas atividades normais, né? Então, isso agiliza bastante. Mas que bom. Então, no próximo bloco, nós vamos estar indo agora para um breve intervalo. E no próximo bloco, nós estaremos discutindo, aqui no caso, os índices de acidentes e quais os mais frequentes que acontecem nos diversos tipos de trabalho que nós fazemos. Não saia daí e até mais!